Bom, estamos a poucos dias da virada do ano. Muita gente gosta de tirar a famosa selfie na sua virada de ano, no seu Réveillon. Gosta ali de postar onde está passando com familiares, amigos. Mas tem que tomar cuidado para não escrever a palavra Réveillon errado, né, Pedro? Você sabe escrever? Eu sei escrever. Ah, eu Você também. sabe escrever? Sei. Então tá certo. Quem explica pra gente é o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos, que está aqui conosco. Ele que é da PUC São Paulo. Bom dia, professor. Bom dia a todos os telespectadores. E realmente, né, no Réveillon, né, as pessoas vão lá postar sua selfie, aquela enxurrada de fotos, os amigos, e aí escreve Réveillon daquele jeito que não é para escrever, né? Estraga a foto. Estraga a foto. Claro, como eu sempre digo, eu faço muita questão de pontuar. Óbvio que numa comunicação de uma mídia social, algumas vezes, se o bate-papo está informal, é permitido algum equívoco ou outro. Agora, errar a grafia da palavra, aí não é o caso, né? Se a gente for pensar em vírgulas, em orações, etc., quando eu vejo todas as páginas de Facebook, realmente eu encontro muitos erros. Mas o erro na grafia é um erro que grita, né? A gente olha, a gente já bate o olho e fala assim, nossa, escreveu errado, e a credibilidade de quem posta, por exemplo, uma foto como essa com erro já vai lá embaixo, né? Já dá aquela vergonha alheia, Já né? dá aquela vergonha alheia. A gente olha e aí fica já falando assim, meu Deus, esse cara aí não conhece nada, né? Eu separei hoje algumas dúvidas, além dessa palavra que vocês citaram, eu separei algumas dúvidas que estão chegando nas mídias sociais. Aliás, se vocês me permitem, agradecer o pessoal das mídias sociais aqui da Record News. Olha, muitas mensagens estão chegando toda vez que posto um vídeo. Eu estou muito feliz, muito contente. O Murilo Viveiros, né, mandou uma mensagem para mim dizendo que ele sempre tem dúvida se é o alface ou a alface, né? Então, eu trouxe algumas imagens, né, só para a gente contextualizar, ilustrar aqui um pouquinho. E a gente pega alface. Para vocês a pergunta é o alface, né? Olha que bonito esse aqui que eu trouxe, né? Super bacana, né? Super saudável, né? Numa ceia também a gente pode ter ingredientes saudáveis. E aí, é o alface ou a alface? E aí, Marcela? E aí, Você vê que ele passou, né? Passou a bola, né? Ficou com dúvida. A gente tem dúvida. Acho que é uma palavra feminina, né? É uma palavra feminina, mas normalmente a gente tem dúvida por conta o pé de alface, né? As pessoas pegam o pé de alface, né? Alguma palavra desse jeito e colocam o alface. Mas nesse caso, alface é feminino, né? Então, a alface, né? Se você for usar alface é no feminino. Então, você vai pedir a alface, você vai colocar a alface na sua mesa. Mas tem muita gente que fala o, né? Tem muita gente que Me passa o alface, né? Me passa, né? E o que vai acontecer se isso continuar com muita frequência na língua portuguesa? Daqui a alguns anos, eu não consigo precisar, obviamente, 5, 10, 15, 20, 50, daqui a pouco vai virar um substantivo de 2 gêneros. Ou seja, você vai poder falar tanto o como a alface. Isso é um detalhe importante para falar para todo mundo de casa, né? As regras da língua portuguesa, elas pressupõem o uso. Quanto mais as pessoas vão usando, isso vai se tornando normal. Se aquilo se torna normal, vira norma. Não é daí que vem norma, é do que é normal. E aí a gramática acaba incorporando. Mas hoje você usa a alface, ainda é o correto. Eu creio que daqui a alguns anos já vão começar a aceitar o alface também. E tem outras delícias que também geram dúvidas, Outras, né? que eu também vou fazer as perguntas para os nossos apresentadores, que, né, nas mensagens que eles me mandam, tá achando que é brincadeira? Eles mandam assim, eu adoro quando você faz a pergunta para os apresentadores. Eles adoram isso, né? E aí fica mais dinâmico para a gente Ver o brincar. apresentador ali na lenha, na fogueira. Deixa na fogueira. Como ele falou, daqui a pouco eu vou trazer uma lousa e vou pedir para o apresentador escrever a palavra. Ah, não. O que vocês acham? Melhor não, né? Aí se a gente pega, por exemplo, mousse, né? A gente diz o mousse ou a mousse? A mousse. A mousse. A mousse é uma origem francesa, né? Então a gente fala a mousse, nesse caso é no feminino a mousse. E como é que se escreve mousse em português? Uma ótima pergunta. É uma ótima. Olha que delícia isso que eu trouxe aqui. Né? Mousse já é uma palavra que foi aportuguesada, como a gente diz, né? M-U-S-S-E. Mousse. Mas se você vai no restaurante, por exemplo, nos cardápios, não está escrito mousse. assim. Está mousse, mas é porque o gerente, o dono do restaurante quer deixar um toque refinado, quer deixar um toque francês, mas essa palavra já existe no português e é mousse, M-U-S-S-E, já está nos dicionários para que a gente possa usar. Mousse é a mousse e é M-U-S-S-E. Se escrever mousse, vai estar errado. Se escrever mousse, você escreveu em francês. Aí o que eu sempre digo, né? Inclusive quando tem, por exemplo, aqueles campeonatos de basquete norte-americano, as pessoas falam NBA. Eu falo assim, ou você fala NBA, ou você fala NBA, porque falar NBA não dá. Ou seja, misturar o inglês com o português que não dá. Nesse é o mesmo caso. Se ele quiser colocar em francês, então vamos fazer um desafio para que eles coloquem o resto todo do cardápio
Em francês também, Uhum. porque aí justifica usar a palavra em francês, entende? Eu acho que é mais o sentido do gerente querer refinar um pouquinho o cardápio. Mas é uma deixar coisa em francês. curiosa, né, professor? Porque existem palavras que são francesas e que foram aportuguesadas, mas no caso do Réveillon, não foi bem isso, né? No caso do Réveillon não foi bem isso, mas você me permite uma dica antes? Sim. A do quiche, por exemplo. Quiche, que a gente falou de 2 gêneros. Você usa quiche no masculino ou no feminino? É o quiche, aquela torta, olha, trouxe uma aqui pra gente ver. Hoje é pra dar vontade, né? Nossa, em plena hoje hora tá do uma almoço, delícia. hoje, com essas fotos, é pra dar vontade. É o quiche ou a quiche? A gente pode simplesmente comer sem o artigo? Sem um artigo? Vocês usam no masculino ou no feminino? Independente do que tá certo. No feminino. A quiche. E no caso, olha o quiche que a gente falou, a mesma coisa do alface, que deve acontecer, isso é só um chute mesmo. Mas nesse caso do quiche, o quiche e a quiche, é um substantivo de 2 gêneros. Você pode tanto usar o quiche como a quiche. Por isso que a gente diz que é uma tendência para a alface ficar tanto no feminino como no masculino. Por enquanto, como a gente disse, a alface no feminino é o correto para não confundir ninguém. No caso de quiche, você pode o quiche ou a quiche, os dois, e aí comer, que é a melhor parte, né, Marcela? A melhor parte, A melhor parte é a gente ir é lá e saborear. comer. E deixa eu só te fazer uma pergunta. Lógico. A gente falou do mousse agora, que já foi aportuguesado. E o petit gâteau, que está na moda em todos os cardápios? Não, né? O petit gâteau continua a palavra em francês, né? Eu desconheço uma forma de aportuguesamento dessa palavra, desconheço. Acho que é uma palavra que, assim como o Réveillon que eu vou citar agora, cristalizou o uso já no estrangeiro, a palavra estrangeira, perdão, cristaliza o uso pela palavra no estrangeiro. É igual a gente pega, por exemplo, o mouse que a gente usa no computador. Lá em Portugal, eu vejo muitos dizendo o rato mesmo. Nós não vamos conseguir traduzir rato. Então, a gente vai usar mouse. É o que eu sempre O site é o sítio, né? O site é o sítio. Aqui a gente usa site. E desse jeito, S-I-T. Você sabia que copyright já foi aportuguesado? Sabe copyright, quando tem os direitos? Você escreve C-O-P-I, copy, R-R-A-I-T, copyright. Já Nossa, foi eu nunca aportuguesado vi. e está no dicionário. Copyright já está no dicionário Esse eu desse nunca jeito. vi. Mas vamos lá. E Réveillon, que foi a primeira pergunta que a gente Sim. fez. Como é que se escreve Réveillon? Eu trouxe uma foto bonita também de Réveillon para a gente comemorar, né? Olha só que maravilha. Né? Como é que se escreve Réveillon? Com 2 L's. Com 2 L's. Acento. No Acento. Forma francesa. R, E, né? Só que o acento agudo aí no E. V-E, né? Réveil, com I-L-L-O-N. Réveillon na forma francesa. E aí os meus alunos sempre perguntam assim, mas professor, eu coloco o acento agudo ali no E e não fica Réveillon? E aí, o que vocês acham? Não. Fica um sotaque meio nordeste, Fica né? um sotaque Réveillon, né? Esse acento que você coloca assim ali no E, para ficar o E com o acento, a gente vai continuar falando Réveillon. Por quê? Porque no francês o acento não é igual na língua portuguesa, que é pela sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. O acento no francês pega pela etimologia. E Réveillon vem de réveiller, que significa acordar, renascer. Então, o Ano Novo, por exemplo, Réveillon é o acordar do Ano Novo. Por isso que tem essa origem e o RE tem um acento no E, que para nós é um acento agudo, que daria ideia de Ré, mas não, é um acento da língua francesa que diz respeito à origem da palavra. Para nós é Réveillon e com acento no E. Quer ver um exemplo? Por exemplo, no alemão, não tem a trema que a gente usava no português? Sim. Você escrevia frequência, a trema caiu, você colocava a trema para dizer que o U tem um acento. No alemão é diferente. Você usa a trema no alemão para mudar a sonoridade da vogal. Quando você coloca a trema em cima do U, é som de I. A trema em cima do O no alemão, som de U. O que eu quero dizer com isso? Os acentos em português não têm a mesma utilidade que os acentos em francês, que os acentos em alemão e nas outras línguas. Em cada língua, o acento tem uma função diferente. Por isso que você vai usar Réveillon com esse E fechado e o acento lá no E com a impressão de Ré. Obrigada, professor Rodrigo Maia. Então, esclarecendo o Réveillon que você vai usar aí na sua hashtag, nas suas fotos, selfie. né? Nas suas selfies de Ano Novo. Obrigada pela sua participação. Até quinta-feira a gente Eu que volta a se agradeço. encontrar. Quinta-feira a gente fala mais um pouquinho. Um abraço para todo mundo.